Bem-vindos a mais um episódio do EnvolveCast, seu guia para soluções inteligentes. Hoje agradeço ao Centro Empresarial Bandeiras por mais uma vez estarmos aqui numa gravação. Estamos com a especialista do consórcio, Thaís Ventura. Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Thaís. Everton, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Legal, Thaís, vamos lá. Hoje a gente vai explorar o mundo do consórcio, né, de forma muito abrangente, falando um pouquinho do produto, do público-alvo, das possibilidades de aderir a um consórcio, seja na forma de capitalizar, seja na forma de planejar a aquisição de um bem, e nada mais do que estar aqui com uma especialista para tirar nossas dúvidas e trazer um pouco mais de conhecimento para o nosso público. Bom, Thaís, para começar, você poderia explicar um pouquinho o que é um consórcio, como ele funciona, para que ele serve? Claro, Everton. O consórcio é uma compra programada, planejada e sem juros. É uma junção de pessoas que formam um grupo. Esse grupo tem um saldo de caixa e todos os meses libera a contemplação, ou seja, libera o bem para essas pessoas, sempre uma contemplação por sorteio e as demais por lances. Como funciona essa situação de contemplação? Como funcionam as opções que as administradoras oferecem? Tá, a contemplação se dá através de sorteio, então geralmente sai uma pessoa por sorteio. Enquanto tiver saldo no meu caixa, as demais contemplações são através do lance. Então, o cliente que quer uma contemplação mais rápida, ele tem que entrar com uma estratégia de lance, né, e com uma oferta dentro de um grupo em andamento, por exemplo. E dentro dessa dinâmica, eu imagino que muda um pouco de administradora para administradora, a quantidade de pessoas que pertencem a um determinado grupo, percentual de lance. Você pode explicar um pouquinho como é que é os bastidores, se é melhor participar de um grupo grande, de um grupo pequeno? O que você pode dizer sobre isso daí? Hoje é fundamental entender qual que é o planejamento do cliente. Então, hoje eu trabalho com algumas administradoras de consórcio e bancos, e dentro dessas administradoras, de acordo com o perfil do cliente, eu vou passar uma proposta, né, uma simulação mais customizada. Então, entender se o cliente quer comprar um carro, qual que é o ano desse carro, se é imóvel, se é construção, porque cada administradora trabalha de uma forma. Então, é essencial também ver qual que é o planejamento de cada cliente. Então, sim, o cliente também precisa verificar, né, a procedência da empresa, se a empresa tem bom histórico de clientes, o que os clientes estão falando dessa empresa também é essencial, né? E ter um consultor que realmente faz a diferença para poder entender o perfil dele e passar um planejamento mais adequado. Thaís, você tocou num ponto aí sobre a reputação da administradora e também um pouquinho do profissional que vende o consórcio. Esse é um ponto que, sem dúvida, deve ser a maior preocupação dos nossos ouvintes aqui, porque quando a gente fala em consórcio, primeiro que tem vários tipos de consórcio, seja para produto, seja para serviço. Logo mais eu queria detalhar um pouquinho aí as possibilidades, mas o que eu queria saber aqui é o seguinte: hoje as administradoras, elas estão ou coligadas a banco ou não. E como funciona? É melhor ou pior contratar de uma administradora ligada ao banco ou independente? Como que você vê esse cenário? E hoje, até aproveitando aqui, queria saber um pouquinho de como que você trabalha, porque a maior parte dos clientes, por vezes, bate na porta de uma administradora para entender os grupos, para entender ali as contemplações, a administração daquela empresa específica. E eu queria te ouvir um pouquinho da novidade que você tem para passar para os nossos ouvintes do seu trabalho, tá? O consórcio ele está em alta, né, Everton? Então, antigamente, os bancos não faziam nem propaganda de consórcio. Hoje você vê propaganda na televisão falando sobre consórcio, carta de crédito. Então, realmente é um produto hoje que está tendo uma visibilidade melhor. Mas para você poder escolher uma administradora, todas as administradoras, no caso, são certificadas, né, regulamentadas pelo Banco Central. Então, você tem que escolher uma empresa que tenha uma boa reputação, né? E com certeza também um profissional que venha te orientar de acordo com o que você precisa. Então, consórcio ele é bom. Seja de banco, seja de administradora, depende do que você quer. Por exemplo, construção. Tem cliente que quer construir e administradoras que pagam só o que vale o terreno. Tem outras que, de acordo com o cronograma, você pode ter um terreno de 100 mil e fazer uma obra de 1 milhão, por exemplo, entendeu?
Então, dentro do perfil de cada cliente, volta a dizer que aí a gente vai adequar aí a melhor administradora, né, a melhor grupo e oferta de lance para poder atingir o objetivo de cada cliente. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você trabalha com o conceito de marketplace de consórcio. Você tem várias administradoras à sua disposição para poder personalizar de acordo com a necessidade e o perfil do seu cliente. Exatamente, para poder personalizar e ver qual administradora vai atingir melhor expectativa do cliente. Em relação a carro, por exemplo, tem administradora que só aceita carros até 5 anos de uso e tem outras que aceita até 15. Então, vai depender muito do objetivo, realmente, de cada cliente. Muito legal. Isso é importante, né? Porque tendo essa expertise e esse acesso muito amplo em relação a diferentes administradoras, você tem ali a regra na ponta da língua, né? Do que cada uma pratica, do que é melhor ou do que é mais vantajoso para o nosso cliente. Eu digo nosso porque eu venho do mercado financeiro, trabalho com soluções de crédito e a todo momento a gente troca parcerias e oportunidades de negócio, haja visto que o consórcio, assim como o crédito, e muitas das vezes o crédito com garantia de veículo ou garantia de imóvel, ele se complementa. A gente tem aquele cliente que precisa do dinheiro imediato, e talvez não seja o cliente para o consórcio, porque o consórcio você tem ali um trâmite entre contratação, oferta de lance, assembleia, né? E o crédito não, o crédito passa por uma análise e o cliente toma o crédito uma vez aprovado sem depender desse tempo. Então, Thaís, a gente está aqui para tirar algumas dúvidas, desmistificar um pouquinho o que é bom, o que não é, o que é mais vantajoso para o nosso cliente, ok? Vamos lá. Thaís, ainda falando sobre regras do consórcio, para depois a gente entrar no tema de produto, fale um pouquinho como é que funciona fundo de reserva, taxa de administração, porque talvez para nós que somos profissionais da área isso é mais simples, para o cliente talvez não, e ele nem sabe o impacto disso lá na parcela. Você pode detalhar um pouquinho para nós? Vamos lá. A taxa de administração não é juros, é uma taxa que a administradora arrecada para fazer a administração do grupo. Então, cada administradora ela trabalha com uma taxa, mas geralmente tem um padrão, né? Não é uma taxa tão elevada. E o fundo reserva, ele serve para garantir a saúde do grupo. Então, também tem que se atentar qual que é esse fundo reserva. Se tem uma administradora que tem um fundo reserva muito alto, tem que tomar cuidado, porque provavelmente esse grupo tem uma inadimplência e cancelamento alto também. Então, tem que se atentar a isso, né? Mas, geralmente, o fundo reserva ele é devolvido no final do plano. Então, é uma garantia para o cliente pagar esse fundo reserva, que já está incluso nas parcelas, e, geralmente, ele é devolvido no final do seu contrato, né? Serve aí para cobrir futuras inadimplências ou cancelamentos. Você tocou num ponto de inadimplência, e muitas das vezes a gente vê os grupos, e na hora que o vendedor está nos apresentando, ele tem a opção de vender uma cota nova, num grupo novo, muitas das vezes, ou uma cota em andamento, num grupo já em andamento. Como funciona isso? Qual que é melhor ou pior? Quais as vantagens ou desvantagens? Pode falar um pouquinho? O grupo novo, Everton, ele é para aquele cliente que não tem pressa. Geralmente o grupo está em formação, então a parcela fica mais confortável para o cliente. Geralmente clientes investidores gostam muito de grupos novos porque a parcela fica menor, tem mais prazo para pagar, fica mais confortável, né? Mas o grupo em andamento, geralmente é para aquele cliente que quer uma estratégia de contemplação. E por quê? A gente consegue verificar as assembleias anteriores. Então, por exemplo, Thaís, eu quero um carro, mas eu preciso disso quanto antes, né? Então, eu vou entender quanto que você quer de crédito, quanto que você tem para ofertar de lance, de entrada. E aí, eu vou estudar esses grupos para ver se realmente você tem chances de pegar dentro do prazo que você precisa, né? Dentro da sua necessidade. Então, o grupo em andamento, ele já tem esse histórico. Então, a gente já consegue realmente ver como que foram as assembleias anteriores e ter uma média ali, não de promessa de contemplação, mas uma possibilidade maior de você conseguir o crédito mais rápido. Vamos dizer que é uma estatística dentro do grupo em termos de percentuais e quantidade de contemplados por oferta de lance, mais ou menos isso. Isso seria uma estratégia. A gente escolhe o grupo para você e com a estratégia de lance a gente tem maiores chances de conseguir uma contemplação mais rápida. Eu tenho visto que algumas administradoras trabalham com chamado lance embutido. E nesse negócio é uma vantagem, não é uma vantagem? Qual que é a sua opinião sobre o lance embutido de algumas administradoras? Eu gosto. Todos os meus consórcios eu contemplei com o lance embutido. Porque, assim, o lance embutido, ele é uma vantagem para você não descapitalizar todo o seu recurso. Então, você contrata uma carta de crédito um pouco maior do que o que você precisa e você vai usar esse percentual para potencializar o seu lance. Não é obrigatório, mesmo porque, Everton,
a taxa de administração você paga em cima do crédito cheio. Então, também tem que se atentar a isso, né? Mas para o cliente que tem um dinheiro guardado, tem uma reserva, vale a pena, muitas vezes, ele deixar esse dinheiro investido e usar parte do lance para poder potencializar e acelerar a sua contemplação. E nesse contexto ainda de lance, a gente percebe que daí tem uma quantidade que pode ser ou não contemplada. Você tem detalhes de como funciona essa regra? Por que determinado grupo contempla 2, 3, outros grupos contemplam apenas 1? Porque, se eu entendi direito, o consórcio ele sempre vai contemplar um por sorteio, pelo menos um, a depender aí da administradora e da regra, e os demais por lance. E aí, dentro desse grupo do lance, poderá ter pessoas que usaram um lance embutido ou não, certo? Agora, em relação ao lance embutido e as contemplações, existe diferença, privilégio, coisa do tipo ou não? É puramente percentual, maior percentual ele contempla? Geralmente, as contemplações são, como você explicou, uma por sorteio, e até zerar o saldo do caixa são as contemplações por lances. Então, assim, depende do saldo do caixa, por isso que tem grupos que contemplam mais, grupos que contemplam menos. Então, voltando à sua pergunta, não tem privilégio, mesmo porque não é qualquer pessoa que pode contratar uma carta de crédito maior para poder ofertar o lance. Então, também depende do perfil financeiro de cada cliente. Agora, você pode ofertar... tem algumas administradoras, Everton, que não trabalham apenas com lance livre. Lance livre leva quem realmente dá o maior percentual. É como se fosse um leilão. Mas algumas administradoras trabalham com modalidade de lance fixo. Então, assim, você ofertando lance fixo, você não vai competir com quem está ofertando lances mais altos. Então, é um tabu, né? É um mito dizer que só o lance mais alto é o lance que contempla. Que legal, isso é novidade até para mim. Se você puder falar um pouquinho mais, se várias administradoras têm essa modalidade, ou se isso é uma novidade ou particularidade de alguma administradora específica. Até queria saber mais aí sobre esse lance fixo. Vamos comprar um consórcio, Everton. Tá aí um bom produto, de fato ele é muito mais barato do que as modalidades de crédito. Mas o que muda, como ela disse, eu também tenho conhecimento, é o planejamento estratégico, o chamado imediatismo do consumidor, que às vezes acaba convergindo ali para as opções de crédito e não por um planejamento através de consórcio. Mas vamos lá, você tem mais detalhes sobre esse modelo? Para mim é novidade mesmo, Thaís. Sim, em algumas administradoras, né, trabalha com lance livre, a maioria é o lance livre, leva quem dá o maior percentual, e algumas trabalham com modalidade de lance fixo de 50% e lance fixo de 25%. Então, assim, o cliente que tem uma cota, por exemplo, ele não vai ofertar em todas as modalidades, ele tem que escolher se ele vai ofertar no lance livre ou se ele vai ofertar no lance fixo. Então, isso reduz bastante a competição na questão aí dos lances, porque o cliente, se ele tem mais de uma cota, ele pode jogar uma no lance livre, outra no lance fixo. Mas se ele tem uma cota apenas, ele vai participar apenas de uma modalidade. Então, isso muito vai legal. reduzir bastante a competição. E aí se falou de mais de uma cota, isso também, sem dúvida, é uma curiosidade de muitas pessoas. Muitas das vezes o vendedor, para compor a necessidade do cliente, ele oferece 2, 3, 4 cotas. Como é que funciona essa junção das cotas, as contemplações? Depende muito do grupo também, Everton, porque assim, às vezes a estratégia de desmembrar as cotas é porque você vai colocar em grupos mais reduzidos, grupos de investidores, né? Grupos onde você não vai estar competindo. A gente brinca com peixe grande, né? Com cliente que tem potencial de lance maior, que pode pagar uma parcela mais agressiva. Então, depende muito do grupo que a gente for trabalhar o cliente. Então, assim, vou entender o seu perfil, a sua necessidade e vou estudar os grupos. Agora, se não tiver necessidade de ter esse desmembramento, não precisa. Então, por exemplo, assim, tem um grupo aqui excelente, que a gente pode cadastrar uma cota de 500 mil, vale a pena você cadastrar porque é apenas uma contemplação, né? Agora, se dentro daquele grupo, da possibilidade do perfil do cliente é melhor desmembrar, a gente vai ver o que realmente vai funcionar. Se é trabalhar com uma estratégia de cartas menores, ou se tem aí 2 cartas maiores, 3 cartas de prazos maiores também. Aí vai depender muito do perfil do cliente, mas do grupo. Então, a gente estuda o grupo para poder ver qual que é melhor se adequa. Uma outra pergunta, eu acho que aí ficou claro, sobre consórcio de veículos ou consórcio de imóveis. Muitas das vezes o cliente ele contrata um produto e no meio do caminho muda a vida dele, ele quer usar esse produto para um outro bem. Isso é possível? Tipo, eu tenho um consórcio de carro e me arrependi, não quero comprar um carro e agora preciso comprar um imóvel. Quero usar essa carta de veículo. É possível ou não? Não pode.
Dentro do segmento de automóvel, você pode comprar carro, motos, caminhões pesados, equipamentos. No segmento de imóvel, você pode comprar casa, apartamento, terreno, construção, reforma. São segmentos e grupos diferentes. Agora, o que você pode fazer é uma alavancagem, né? Se você já tem um carro ou tem o carro de um terceiro que você pode deixar como garantia, você consegue resgatar em dinheiro e você consegue utilizar para outros, né, para compra do imóvel, para investir na sua empresa. Tem outras formas que dá para você utilizar esse crédito. Fale mais sobre essa alavancagem, porque aí certamente tem um segredo e é o que muita gente faz para realmente aumentar patrimônio. Queria ouvir um pouquinho desses exemplos aí de alavancagem. Você pode falar? Claro, com certeza, Everton. Então, você quer investir hoje na sua empresa, né? Você não tem todo o recurso e você vai utilizar o consórcio, que hoje é o dinheiro mais barato que existe no mercado, vamos dizer assim, né? Só que você não quer comprar um bem, você não quer comprar um terreno, uma casa, um carro. Você quer levantar o recurso, o dinheiro. Então, eu posso dar o exemplo de uma cliente? Claro, vai ser muito bem-vindo para todos nós, sem dúvida. Essa cliente, ela estava com algumas dívidas, né? Ela estava com dívidas mais altas de cartão de crédito, empréstimos. O que ela fez? Ela fez um consórcio de carro, contemplou, e ao invés dela comprar um novo veículo, ela deixou o do pai dela como garantia, como se ela estivesse comprando o carro do pai. O dinheiro foi para a conta dela, ela não vendeu o carro, continua com o carro e com o dinheiro, e quitou essas outras dívidas. Então, isso pode ser viável também, não apenas com carro, mas com imóvel, né? Ela consegue estar fazendo o levantamento de capital usando carta de crédito. E sem dúvida, isso daí é uma puta de uma oportunidade para aumentar patrimônio, para resolver alguns problemas por uma modalidade menos onerosa, vamos dizer assim, do que os chamados empréstimos, né? Thaís, nesse exemplo aí, vamos imaginar que a gente tem um cliente que tem um financiamento de veículo ou financiamento de casa, e em paralelo ele tem um consórcio que contemplou, seja por lance ou seja por sorteio. Ele pode usar essa carta de consórcio para quitar o financiamento dele? Isso é possível? É possível. É possível quitar o financiamento, entra como interveniente quitante. Então, ele pode quitar o financiamento dele usando uma carta de crédito. Isso é bem legal, então, porque muitas das vezes o cliente, por imediatismo, ele compra um veículo ou mesmo um imóvel através do chamado financiamento, e no meio do caminho, com um pouco mais de tempo, planejamento, estratégia, ele tem uma carta de consórcio e ele troca a operação. É bem bacana porque, assim, tem um cliente que eu passei pro Everton para ele fazer o financiamento. Ele tem um imóvel que vai ser entregue, um imóvel na planta, que já está para sair o Habits. Então, assim, para ele, o consórcio é arriscado, ele não conseguir a contemplação dentro do prazo que ele precisa. Então, eu passei para o Everton fazer a cotação dos financiamentos, né? E aí, a longo prazo, ele pode fazer um consórcio em paralelo e depois quitar. Então, esse trabalho em conjunto é bem bacana por conta disso, né? O cliente garante o financiamento, garante aí o pagamento do apartamento dele e depois ele pode entrar com uma carta de crédito para quitar. Agora, tem um ponto que muita gente não fala, e aí eu sei do seu profissional, da maneira como você lida com isso, é a respeito da análise de crédito. Porque muita gente tem aí a oportunidade de contratar uma carta de consórcio, olhando o orçamento dele, ele consegue pagar a parcela, mas às vezes o conjunto documental dele, as formas de apuração de renda não estão alinhadas com o que as administradoras pedem. Como é que funciona isso? Como é que é a análise de crédito de um consórcio? Existe ou não existe? Como é que funciona? Antes do cliente ser contemplado, Everton, ele não é devedor, ele é credor, ele está investindo o dinheiro dele, vamos dizer assim. Então, geralmente, não tem uma análise de crédito, né? Eu gosto de fazer antes, porque tem uma cliente minha que contratou 500 mil. Quando eu fiz a análise dela, uma análise simples, eu vi que ela já tinha algumas dificuldades financeiras, algumas pendências. Eu falei para ela, enquanto a gente vai trabalhando na sua contemplação, você vai fazendo a movimentação na sua conta, você precisa comprovar, após contemplação, pelo menos 3 vezes o valor da parcela, você precisa regularizar o seu nome. Então, assim, não impediu ela de contratar o consórcio. Mas como a gente estava trabalhando com uma estratégia de contemplação, eu orientei ela já se adequar às exigências da administradora no pós-contemplação. Então, isso é importante. Eu gosto sempre de ver como está o perfil do meu cliente antes de contratar. Até mesmo para poder passar uma orientação, mas não é uma exigência. Isso é importantíssimo. Eu queria frisar isso porque eu trabalhei muitos anos dentro do banco e muitas vezes eu me deparei com situações dessa natureza. Clientes que contrataram um consórcio, fizeram a tomada de decisão baseado no custo-benefício que o consórcio tem, porém não fizeram a avaliação correta da capacidade de pagamento, da forma de comprovar e, inclusive,
vive limpando o nome quando tem algum tipo de pendência. Isso daí vira um problema lá na frente, porque frustrou o cliente, né? O cliente, ele comprou o consórcio, pagou por uma parte do tempo e depois, quando ele foi contemplado, não conseguiu usar a carta. E aí ele fica com aquele mico, porque ele tem uma carta contemplada, mas não consegue aprovação por parte da administradora. E aí, o que fazer nesse exemplo? Algumas administradoras são flexíveis nesse ponto, né? Elas vão pedir um devedor solidário, alguém que possa complementar a renda. Então, ela vai te passar algumas opções. Mas, realmente, existem alguns consultores que vendem e não passam essas informações corretamente, né? E aí, o cliente, na expectativa de conseguir o seu bem, não consegue a aprovação pós-contemplação. Ele pode, de repente, também, Everton, transferir esse consórcio para uma outra pessoa. Então, legal. Ele pode tentar a aprovação no nome dele, se ele não conseguir, ele pode transferir ou vender essa carta de crédito já contemplada também. Você tocou num ponto aí que, sem dúvida, era a minha próxima pergunta, porque toda vez que eu me deparei com assuntos parecidos, a solução foi vender a carta de consórcio. Ela tem um valor aí para outros clientes que querem ter esse imediatismo, mas não abrem mão de usar um consórcio pela condição financeira, né? Porque ele é mais barato do que o empréstimo. E aí abre-se um mercado para isso, né? Eu percebo que hoje tem empresas especialistas que divulgam carta contemplada. Obviamente que deve ter algum ágio, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E como é que você lida com cartas contempladas, seja dos seus clientes ou seja daqueles que querem comprar? Olha, hoje é muito vantajoso você fazer uma carta de crédito, né, e revender essa carta com lucro, com ágio. Eu sempre falo que é mais vantajoso você vender do que comprar, porque quando você compra, você vai pagar o que o cliente já pagou, né, o que está te vendendo e mais o lucro que ele quer em cima da carta. Mas é uma vantagem, porque você já consegue uma carta de crédito, um consórcio contemplado. Então, é um mercado muito viável, né? Você não precisa ficar aguardando a contemplação. Então, dependendo da pressa, carta contemplada é uma vantagem, sim. O que você precisa verificar é se realmente essa carta existe, né? Se essa carta realmente está contemplada, quem está fazendo a intermediação. Então, por exemplo, eu faço intermediação entre vendedor e comprador. Então, eu vou ver se a carta realmente está certinha, se está com os pagamentos em dia, né? Para poder transferir com você com segurança. Agora, por exemplo, se você quer uma carta contemplada, você, Everton, a gente escolhe uma carta dentro do seu perfil, faz análise de crédito, porque a administradora conhece a Thaís, não conhece o Everton. É exigida essa análise, mas é bem tranquilo, porque depois da análise aprovada, você paga uma taxa de transferência, vem os contratos para poder transferir esse consórcio para o seu nome, e após isso você já pode fazer a aquisição do seu bem. Então, é uma solução, né? Então, você pode tanto contratar consórcio para revender com lucro e ganhar dinheiro, que é muito vantajoso, ou você pode adquirir uma carta de crédito contemplada. E esse trâmite não é tão burocrático, pelo que você está falando, é um procedimento simples. Eu tive a oportunidade de participar numa intermediação com você e foi muito tranquila. Uma ficha, um custo relativamente barato, mas é óbvio que a gente estava seguro ali por ter você cuidando do trâmite. Você tem aí mais detalhes sobre isso? Quanto tempo leva? Se é algo muito simples mesmo? Cada administradora tem algumas que demoram um pouco mais, né? A gente tem aí um leque de administradoras e bancos, acaba tendo os seus preferidos, né? Aquela que a gente realmente sabe que vai atingir a expectativa do nosso cliente. Mas dentro de 2 semanas, análise de crédito e transferência. Geralmente é esse prazo. Então, para aqueles apressadinhos, tá aí a dica. Existe um mercado de oportunidades que é a carta contemplada, e aí o trâmite não é tão complicado e burocrático como se imagina. Em termos de custo também é barato, pelo que a gente já ouviu aqui da Thaís, e aí a oportunidade de ter uma operação com um custo financeiro bem menor do que um crédito, tá? Bom, falando de crédito, gente, eu sei que aí a gente tá conflitando alguns interesses, mas aqui não tem queda de braço não, na verdade a gente é parceiro para a gente ajudar o nosso cliente de acordo com a necessidade dele. Thaís sabe que eu trabalho na Envolve Capital, uma empresa que faz a intermediação financeira, seja para empresa ou pessoa física, e eu tenho essa conexão com bancos, fundos, fintechs, enfim. E aí, Thaís, como eu disse, eu tenho clientes que às vezes ele me procura para fazer essa intermediação de crédito e nem sempre o crédito é a solução. Com um pouquinho de planejamento, com um pouquinho de estratégia, o consórcio acaba sendo o melhor produto. Você tem exemplos do seu ponto de vista, as vantagens, desvantagens que tem entre o consórcio e os empréstimos aí, principalmente empréstimos com garantia de imóvel, empréstimos com garantia de veículo, que é um produto muito concorrido com o consórcio? Quando a gente fala de financiamento, é um produto rápido.
Então, o cliente, por exemplo, ele achou um imóvel, ele precisa de uma solução, igual o exemplo que eu dei sobre imóvel na planta, já está para sair a documentação. Então, com certeza, o financiamento ele é mais viável nesse caso, porque o consórcio você não tem garantia de contemplação. Ainda que eu seja uma especialista, né, a gente não faz milagre ainda. Então, dependendo do perfil do cliente, é arriscado ele esperar ser contemplado. Se ele não tem um prazo para ele poder trabalhar essa contemplação, acaba sendo arriscado e mais vantajoso para ele fazer o financiamento. Mas a questão do financiamento também é a questão da renda, né, a questão da comprovação, da análise de crédito. E o consórcio, ele não tem essa comprovação, né? É mais flexível. Hoje, para você aprovar uma renda no financiamento, ele vai exigir uma renda maior do que exige no consórcio, por exemplo. Tem razão. Isso é muito comum, até porque as modalidades de crédito hoje, elas ficam disponíveis no Banco Central, no chamado Bacen. E eu vejo muitos clientes que optam pelo consórcio, porque o consórcio não vai aparecer lá. Procede isso, Thaís? Você sabe dizer se é realmente uma verdade ou não? É verdade. Como eu disse, né, o consórcio você não é devedor, você é credor. Então, pós-contemplação, que aí sim vão vir as exigências de comprovação de rendas, de análise de crédito, você vai ter realmente o bem ali como garantia, mas antes disso, não. Muito legal, e aí a grande dica é essa, porque assim, muitas empresas, muitas pessoas físicas, chefe de família, ele tem renda, talvez nem sempre comprove da forma como os bancos exigem, como as administradoras exigem, e aí isso passa a ser um problema, uma vez que eles consultam lá no Bacen e entende como super endividado, super alavancado, e aí começam os problemas. Então, fazer a escolha certa do produto, muitas das vezes melhora essa saúde financeira do ponto de vista do mercado, tá? Então, essa questão do Bacen, eu sei que sempre é um problema para as empresas e para as pessoas físicas que dependem de crédito e muitas das vezes estão expostas aí a uma interpretação de alavancagem. Bom, ainda falando sobre consórcio, mas agora eu queria que você detalhasse um pouquinho os tipos de produto. Eu acho que a gente passou a falar um pouquinho dos detalhes da administração, fundo de reserva, falamos um pouquinho das oportunidades que o consórcio gera, mas existe uma curiosidade aí que é: quais produtos hoje estão disponíveis no mercado? Maravilha. Tem o produto de serviços, ele abrange plástica, você pode fazer cirurgia, você pode fazer festas de casamento, de aniversários, intercâmbios. Então, existe o produto serviços, que abrange toda a parte aí de serviços sem garantia, né? E exige a parte de automóvel, que você pode comprar carro novo, seminovo, tanto de particular como de concessionária. Existe a parte do imóvel, né, que é o sonho aí da maioria dos brasileiros, a compra da casa própria. Então, abrange, você tem uma carta de crédito de 500 mil, você não está vinculado ao produto, você vai escolher pós-contemplação. De repente, quando você contratou, você já tem uma ideia do que você quer. Mas pós-contemplação, você pode escolher se você quer uma casa, se você quer, não, agora eu quero um terreno, né, quero fazer terreno e construção, quero comprar uma chácara, uma casa na praia. Então, tem várias possibilidades. E também o consórcio de moto, de pesados, que também é bem viável, para troca de frota, caminhões, é bem interessante também. O consórcio, ele abre-se um horizonte aí de oportunidades. E uma pergunta, é possível resgatar o consórcio em dinheiro, sem alienar um bem, e fazer disso como se fosse uma poupança, vamos dizer assim? Não é a melhor definição, mas para aqueles que estão nos ouvindo, a ideia é o seguinte: tem gente que guarda o dinheiro através do consórcio e é a melhor maneira para ele, enquanto indivíduo, porque é uma forma dele ter aquele compromisso de parcela. Mas ele, quando fez o consórcio, ele não imaginou alienar, comprar nada. Ele só quis fazer para lá na frente ter uma reserva financeira. Me fala um pouquinho desse público, porque eu sei que não é tão novidade assim. Eu falo que o brasileiro, ele não é imediatista, ele é desorganizado. Então, ele precisa, né, do boleto, vamos dizer assim, para pagar mensalmente, para ter aquele compromisso mensal. Então, o consórcio, ele realmente é uma prioridade. Você está priorizando ter aquele dinheiro futuramente, você está priorizando a compra do seu carro, priorizando a compra do seu imóvel. Então, sim, existe essa possibilidade de você resgatar o dinheiro no final do prazo. Então, você fechou em 60 meses, em 60 meses você consegue resgatar esse consórcio em dinheiro. E somente no final, ou existe administradoras que liberam isso antes? Tem como quitar? Existe desconto? Por que dessas perguntas? Porque durante o período de investimento
momento, vamos dizer assim, o investidor, o cliente, ele está pagando ali o capital, mais o fundo de reserva, a taxa de administração, etc. E aí, no meio do caminho, ele conseguiria resgatar isso ou não? Eu fiz isso para comprar minha casa. Eu fechei um consórcio com meu esposo, a gente foi pagando, surgiu a oportunidade de uma casa e o nosso consórcio era de carro. Então, a gente quitou o consórcio e conseguiu resgatar em dinheiro. Então, se você quitar, você pode resgatar antes, sim, em dinheiro, ou deixar um bem como garantia. Então, você foi contemplado, você não quer comprar aquele bem. Você pode deixar um bem seu já quitado como garantia e fazer o levantamento do dinheiro, do capital. Isso é interessante porque a vida muda, né? A gente toma decisões agora e às vezes com o passar de um ano, meses, por vezes, muda tudo, a estratégia, e aí é bom saber que o consórcio é flexível nesse sentido, né? Porque abre essa possibilidade também de resgatar em dinheiro. Em relação a esse resgate, uma vez quitado o saldo devedor, ele é imediato? Tem que se cumprir um prazo? Tem alguma particularidade nesse sentido? Geralmente, um prazo de 6 meses após a quitação, se o grupo ainda não finalizou. Então, mais uma vez aí, não serve para quem é apressado. Tem que se planejar. Thaís, falamos um pouquinho agora de produto e se eu quisesse utilizar o meu carro como forma de lance? Eu já ouvi algumas administradoras oferecendo esse tipo de plano, mas eu não conheço. É possível? É o plano troca de chaves. Você não precisa vender o seu carro, Everton. Você pode ofertar o seu carro como lance e no momento da contemplação você realmente fazer essa troca, né? Você pode, a administradora aceita a avaliação do seu carro como oferta de lance. Então você tem tempo de vender, pagar, né, o lance e comprar o seu carro novo. Ah, então eu não fico à mercê do estacionamento, do lojista, eu consigo fazer essa jogada direto com a administradora da cota ou do consórcio que eu possuo, é isso? Isso, você faz uma avaliação do seu carro, por exemplo, o seu carro vale 50 mil. A administradora vai aceitar essa avaliação como oferta de lance. E você garante a sua contemplação e após isso você vende o seu carro e faz o plano troca de chaves. E tem um prazo para isso daí? Depois de feito essa contemplação, prazo para eu vender o veículo? Eles dão um prazo, uma média geralmente de 5 dias. Então é importante você já passar, por exemplo, essa avaliação na concessionária, falando, olha, por exemplo, eu vou ofertar aqui o meu carro como lance, mas o meu carro novo eu troco aqui também. Então também é viável para a concessionária fazer isso, porque ela vai vender o carro e vai conseguir lucrar também na venda e na troca. Que legal, hein? Um puta diferencial. Realmente eu não conhecia, Thaís. Eu acho que isso daí ajuda muita gente que está passando por esse momento aí de troca de veículo. Isso só vale para veículo, imóvel, outros bens não, né? Só para automóvel. Tá. Thaís, agora é o seguinte, eu acho que todo mundo deve estar curioso aqui em relação a comparações de taxa. A gente falou sobre as vantagens que tem o consórcio e as desvantagens do empréstimo ou vice-versa, mas em termos de número, você tem uma referência do que se pratica hoje em termos de taxa para imóvel, para veículo? Varia de administradora, tá, Everton? Então, uma média para automóvel, a gente pode dizer uma média de 0,20 ao mês, e para imóvel, uma média de 0,10, 0,12 ao mês. É muito baixo, né? Aí é uma concorrência desleal aqui em termos de produto, viu? Porque assim, eu que lido com financiamento imobiliário, financiamento de veículo, seja novo ou usado, só para você ter uma ideia, Thaís, a gente está falando de média, tá? Taxas de 2%, 2,5% para financiamento de veículo, isso ao mês. E financiamento imobiliário, a gente está falando através do SFH, né? O Sistema Financeiro Habitacional, alguma coisa em torno de 10,5%, 11,5% ao ano. E você está me dando referências aqui muito menor, né? Sem dúvida o consórcio acaba sendo uma vantagem aí comparando o custo financeiro final. O que muda realmente é o planejamento, a estratégia, o imediatismo de cada um. Por exemplo, Everton, um cliente que ele paga aluguel e ele não consegue pagar em paralelo um consórcio, para ele é mais vantajoso fazer o financiamento. Porque ele vai pagar, mas vai pagar a casa própria dele. Então, tem essa diferença. Por isso que é muito importante entender o perfil do meu cliente para poder orientar da melhor forma, né? Para ele poder realmente conquistar. Ninguém acorda com uma vontade de falar assim, hoje eu quero fazer um financiamento. Hoje eu quero fazer um consórcio. Ninguém acorda com essa vontade. A gente acorda com vontade de comprar um carro novo, de comprar uma casa melhor, maior, né? Quem tem filhos, um quintalzão. Então, esse é o diferencial. Poder entender esse trabalho e muito obrigada pelo nosso trabalho em conjunto, porque isso faz realmente a diferença. A gente pode atender o nosso cliente e não somos concorrente. A gente realmente tem essa complementação dos nossos trabalhos, dos nossos serviços.
Com certeza, para mim também é um prazer, porque o meu compromisso é com os clientes. Eu, durante muito tempo, trabalhei, Thaís, dentro de instituição financeira, sou grato por isso, representando um ou outro banco, mas hoje eu trabalho de maneira autônoma, independente, é como se eu trabalhasse numa arquitetura mais aberta, num modelo mais moderno, me conectando com diferentes bancos, fundos de investimento, para achar diferentes soluções de crédito. Até, você sabe, eu trabalho com linhas de empréstimo com garantia imobiliária, mas eu também trabalho com fluxo de caixa, antecipação de recebíveis, várias modalidades. Inclusive, eu tenho acesso a alguns bancos, né, os chamados bancos de desenvolvimento, BNDES, Desenvolve São Paulo, FAPESP, são bancos que muitas das vezes estão tão distante do empresário, porque são modalidades de crédito subsidiadas, são modalidades de créditos para investimento, e aí o cliente não consegue isso dentro da instituição financeira que ele tem relacionamento comercial. Então, eu tenho feito um trabalho importante como um corretor de dinheiro, um bancário autônomo, um personal banker, o nome que você quiser dar, alguns definem de uma forma ou de outra, mas no final do dia meu compromisso é com o cliente para achar uma solução para ele. Thaís, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você deixasse aqui algumas considerações finais, se você quiser fazer um resumo aí dos benefícios do consórcio, para que o nosso ouvinte, então, tenha plena ciência aí das vantagens que a gente abordou aqui no dia de hoje. Bom, eu trabalho da mesma forma que você, Everton, então tem muita sinergia nesse sentido de poder escolher o que é melhor para o nosso cliente. Então, o cliente que ele quer comprar uma casa, um apartamento, um terreno, o cliente que quer guardar dinheiro, o cliente que quer comprar um carro, vale a pena ele não apenas consultar o consórcio, consultar financiamento, consultar as possibilidades que ele tem no mercado, para ele sim poder tomar uma decisão. Então, essa consultoria ele é super importante e o nosso trabalho ele se complementa por conta disso. A gente consegue avaliar o perfil do cliente e passar a melhor solução para ele. Então, o consórcio é mais vantajoso porque não tem juros, mas você tem uma compra programada, planejada. Então, vai depender muito da sua necessidade, do seu perfil também. Então, a gente deixa muito claro isso em relação à necessidade do cliente para poder ajudar ele a realizar o sonho dele, a conquistar o seu bem. Thaís, então mais uma vez aqui eu quero registrar meu muito obrigado pela sua presença, por essa troca de experiência e informação. Espero que tenha sido muito útil, que seja muito valioso as informações para cada um que ficou até agora aqui nos ouvindo. Quero registrar o nosso agradecimento mais uma vez ao Bandeiras Centro Empresarial, que nos acolheu aqui como um dos apoiadores, e até breve.